Quero te convidar para abrir a Bíblia comigo no livro de Josué. Josué está no Antigo Testamento, é o 6º livro da Bíblia. Nós temos o Pentateuco, que são 5 primeiros, atribuídos a Moisés, e logo na sequência vem Josué. Josué foi um general de guerra muito importante, que começa a sua atuação ainda sendo liderado por Moisés. Então Moisés é o grande líder libertador do povo, né? Aquele que tira o povo ali da escravidão do Egito e caminha pelo deserto rumo à terra prometida. E Josué vem lutando, é um general, é alguém de confiança de Moisés, e vem lutando essas batalhas ao longo desse caminho no deserto. Foram 40 anos de caminhada pelo deserto, com muitas lutas, com muitas batalhas, com muitos desafios, e Josué foi um desses homens assim, à frente do povo de Deus, e especialmente à frente das batalhas. E aí então, é ele que de fato conquista a terra prometida. A gente sabe que Josué chega na beira da terra de Canaã, da terra prometida, do que vai se chamar depois Israel. Ele falece, ele morre ali na beira da terra prometida, e Josué é quem entra nessa terra prometida, então, dando sequência a essa liderança de Moisés, estabelecendo ali as tribos e começando a organizar este povo, essa nação, que sai ali como povo hebreu e vai se tornar a nação de Israel, depois dessa jornada pelo deserto. E eu quero falar, na verdade, sobre Caleb. Caleb foi um companheiro de Josué, e aí o texto está aí para vocês, Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Mas antes de fazer a leitura do texto bíblico, eu queria também comunicar um pouco das minhas mudanças pessoais, eu só quero dividir com a igreja. Eu mudei de casa, de apartamento. Essa semana foi um pouco caótica por conta disso, imagina, né? Muitas caixas, muitas coisas, mas graças a Deus já está quase tudo no lugar. Nós estamos morando agora em Barueri, porque a Cris está trabalhando em Barueri, e ela trabalha presencial todos os dias, então a gente mudou para perto do trabalho dela. Isso não vai ter uma afetação ministerial para mim, porque eu faço muita coisa online, normalmente nos finais de semana eu estou aqui presencialmente, né? É mais uma facilidade para a gente como família, por conta do trabalho da Cris. Então, estamos lá, quem sabe, um dia desses a gente faz um churrasco lá, né, Romeu? E leva todo mundo. Amém? E eu também, essa semana eu até comuniquei a nossa liderança, eu estou servindo como missionário mobilizador da Junta de Missões Mundiais. A Junta de Missões, na nossa denominação, nós temos 2 instituições que são grandes agências missionárias. Uma voltada para o trabalho missionário dentro do Brasil, que chama-se Junta de Missões Nacionais, responsável por projetos como a Cristolândia e tantos outros. E outra é responsável por projetos fora do Brasil, pegar missionários aqui do Brasil e enviar para fora do Brasil. Essa é a Junta de Missões Mundiais. São organizações com sede no Rio de Janeiro, da nossa Convenção Batista. E aí, nesse ano eu fui convidado a trabalhar com eles aqui em São Paulo, mas buscando, levando os missionários, representando esses missionários e buscando os recursos financeiros para apoiar. Hoje nós temos mais de 2 mil missionários do mundo, né? Então é um número grande, em todos os continentes, em mais ou menos quase 100 países, um pouco mais de 80, quase 90 países, nós temos essa presença missionária e pessoas que são sustentadas a partir das igrejas batistas, principalmente aqui no Brasil, para esse lugar. Então eu estou tendo esse privilégio, é um trabalho que eu vou fazer especialmente nos domingos à noite, aí aproveitando esse tempo nosso, como a gente, por enquanto, só tem culto pela manhã. Mas vamos lá, Josué capítulo 14, versículo 6. Os homens de Judá, era uma das tribos de Israel, é um dos pais ali que vai formar uma tribo.
Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Gades-Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Essa primeira parte, ele está retratando a história do envio dos espias. Era muito comum naquele tempo, hoje também, mas de forma mais tecnológica, mas você enviar alguns espias, pessoas à frente para espionar a terra, saber se tem inimigos, saber se tem fontes de água, saber se tem árvores frutíferas para o alimento e etc. E aí conta a história que Moisés enviou 12 espias, 12 homens de tribos diferentes para espiar a terra de Canaã. E o que aconteceu foi que 10 deles trouxeram um relatório muito negativo, muito pessimista, né? O Tiago falou aqui de otimismo e pessimismo no comecinho. Mas 2 trouxeram um relatório mais positivo. Todos eles viram a mesma coisa. E, na verdade, nenhum deles mentiu. Todos disseram a verdade, porém a verdade segundo suas perspectivas. E a perspectiva de 10 foi uma perspectiva temerosa de que, olha, essa terra é ocupada por homens muito fortes, homens muito grandes, e não dá para a gente, nós parecemos gafanhotos diante deles, tipo, nós somos pequenos insetos diante do que eles têm aí, como exército e tal. Mas 2, digamos, mais corajosos, que foram justamente Josué e Calebe, trouxeram um relatório positivo do tipo: a terra é ocupada, os homens são grandes e fortes, de fato, mas nós podemos entrar e vencê-los e conquistar e etc. Então, Calebe vai até Josué relembrando essa história. E aí, então, no versículo 9, diz assim: Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, ou seja, Moisés disse a Calebe: Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao meu Deus. Aí ele fala: Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos, ele disse isso a Moisés, quando eu caminhava pelo deserto. Por isso estou hoje aqui, com 85 anos de idade. Eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquis lá viviam, nas suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Vamos orar novamente? Pai, que o teu Santo Espírito encontre lugar nas nossas mentes, nos nossos corações, para que a tua palavra haja com poder. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que me chama muita atenção e que eu gosto muito de voltar-me para ele, justamente nessas épocas do ano. Final de um ano, início de outro. Eu gosto de voltar para esse texto porque eu acho ele muito marcante. E nesse momento da minha vida, eu estou achando ele mais marcante ainda porque eu estou chegando nos 40. E o Dubicário me falou hoje que a vida começa aos 40. Então a minha vida vai começar em maio. Em maio começa a minha vida, os 40. Então,
o Caleb, ele traz essa história e essa promessa de quando ele tinha 40 anos. De quando ele era um homem jovem, né? 40 anos é jovem, né, gente? Quem concorda comigo que 40 anos é jovem? É jovem, né? Os novos 20. E ele traz essa história de que ele luta essa batalha ainda com Josué na liderança. E Josué faz essa promessa para ele. Olha, pela sua fidelidade, então, esse território onde você colocou seus pés será seu. E esse território é Hebrom. Hebrom é uma das cidades mais antigas do mundo. Foi considerada pela Unesco Patrimônio da Humanidade. É a cidade onde estão enterrados, segundo a tradição, os restos mortais de Sara e Abraão. Hoje é território da Cisjordânia, território palestino. Mas é uma cidade muito importante, antiga. E, aliás, foi a primeira capital de Israel. Quando Davi começa a reinar, por exemplo, ele reina em Hebrom. E depois ele vai transferir a capital para Jerusalém. E assim vai seguir por muitos anos sendo Jerusalém. Mas a primeira capital de Israel é Hebrom, na terra de Judá. Bom, o que está acontecendo aqui é que se passaram 45 anos entre a promessa e a reivindicação dessa promessa. Então o Caleb, que tinha 40 anos quando recebeu essa promessa, agora tem 85 anos. 85 anos num mundo em que a expectativa talvez fosse justamente os 40. Onde as pessoas morriam muito cedo. Por doenças, por guerras, por uma série de coisas. Embora é bem verdade que a Bíblia conta a história de pessoas que viveram muitos anos. E o Caleb agora está com 85 anos. Ou seja, alguém com 85 anos, me parece que já viveu tudo que tinha para viver. A maioria das pessoas que nós conhecemos, aliás, nós nem conhecemos muita gente com 85 anos, né? Porque muitos vão antes. E dos que a gente conhece, já está naquele clima de final de carreira. Do tipo, tô aqui, se tiver um pouco de saúde, ainda vai curtir um pouco netos e bisnetos. E muitas vezes não tem muita saúde também, outras vezes estão acamados, outras vezes estão com doenças graves. E estão assim naquela depressão de final de vida, do tipo, tô indo embora. Esse normalmente é o retrato. Lógico que há exceções. Para quem conhece a minha avó, a pastora Olívia, ela tem 91. E ela está no pique total. Mas ela é bastante exceção para a idade dela. Mas parece que ela é tipo Caleb, assim. Parece que ela copiou um pouco do Caleb. Porque o Caleb, ele se apresenta numa confiança para o Josué. E numa confiança de dizer assim, olha, eu tenho uma força dos 45 anos atrás. Eu tenho tanta disposição para trabalhar e para conquistar, como eu tinha 45 anos atrás. Aliás, eu estou pronto para isso. Eu estou esperando isso. E isso é muito louco, é difícil até da gente entender essas histórias da Bíblia. Porque essas histórias da Bíblia, da terra prometida, do lugar, não era assim uma terra de boa em que os caras chegaram e se estabeleceram tranquilos. Não. Era uma terra ocupada, que eles tiveram que guerrear e colocar os caras para fora. E ocupar aquela terra. Era uma terra de boa parte, como é até hoje, deserta. Onde eles tinham que ter muita criatividade e manejo para poder sobreviver, criar os seus gados, os seus animais e cuidar das suas plantações. Era um mundo totalmente agrícola na época. Então, ter uma terra não era ter posse de uma escritura. Era ter um lugar para trabalhar muito. Para plantar, para colher, para puxar água, para fazer poço, para buscar água lá embaixo, para dar jeito na vida, com muito trabalho e muito esforço, além das guerras, quando essas terras estavam ocupadas por outros povos. Então, conquistar a terra, ganhar essa terra não foi coisa fácil. E eu lembro para vocês a história de que parece que às vezes, uma leitura equivocada da Bíblia é achar que o povo de Deus entrou em Canaã e conquistou todo o território de uma vez. Não.
Por exemplo, o rei Davi, ele está mais ou menos, 500 anos depois de Josué e Calebe, por exemplo. E é só o rei Davi que vai conquistar Jerusalém. Ou seja, Jerusalém é ocupada pelos jebuseus por muitos anos. Mesmo com Israel tomando conta daquele território ali em volta e tal. Mas a cidade central, Jerusalém, foi conquistada só pelo rei Davi muitos anos depois. Então assim, não era assim um território tranquilo. Hoje a gente vê, né, a guerra, o conflito, que é uma tragédia humanitária lá em Gaza. E a gente olha para aquilo como, meu Deus, é o fim do mundo. Se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai dizer, não, é o começo do mundo. Porque no começo já era assim. Já era o conflito por terra, já era o conflito dos povos, já era um conflito das famílias, já era um conflito de disputa de território, e por isso as coisas se tornam tão complexas, porque são milhares de anos e de conflitos e de histórias e de guerras muito e muito complicado. E essas pessoas vivem de alguma forma essa história. E aquilo está presente na história e na cultura delas. Lá o túmulo de Abraão em Hebrom é cercado por soldados israelenses dentro de uma cidade palestina. Por quê? Porque o túmulo de Abraão é motivo de grande controvérsia, porque Abraão é considerado o pai do islamismo e também do judaísmo e também do cristianismo. Então tem uma coisa conflituosa e sagrada em volta disso, justamente nesse território, nessa cidade. Então, a vida é muito complexa, a história é. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção hoje é para essa disposição do Calebe. Para você considerar a possibilidade de alguém que está com 85 anos e ainda quer trabalhar mais. Ainda quer conquistar mais, ainda quer tomar posse de uma promessa antiga, ainda quer fazer valer uma palavra de Deus que recebeu, ainda quer viver e viver intensamente mais ainda. Isso é muito louco. Por quê? Porque algumas coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente pode desanimar muito cedo. Né? Adolescentes desanimam de estudar e abandonam a escola no ensino médio, por exemplo. É uma luta no Brasil para lidar com a chamada evasão escolar. A Tabata lá do Amaral tem um projeto de bolsa, de poupança, de grana, para poder pagar o estudante da escola pública para ele ficar e terminar o ensino médio. Porque a evasão é gigante e isso gera pobreza e etc. Então é uma luta. Uma certa desistência, no caso da vida acadêmica, estudantil. Outras lutas geram em nós outras desistências. Né? Quantos casais desistem do casamento? O casamento se acaba, desistiu um do outro, desistiu da relação, porque de fato dá trabalho. E tantas outras coisas. É verdade que tem desistência, que é um abrir mão muito positivo. E é uma linha tênue, né? Entre a insistência e a teimosia. Né? A teimosia é a insistência naquilo que não se deve insistir. A gente fala, o sujeito é teimoso. A gente fala para a criança, para de ser teimosa, você vai se machucar. Ela está insistindo naquilo que não se deve insistir. Mas é difícil isso, né? Porque a gente fica com raiva dos nossos filhos teimosos, mas a gente vai querer que eles sejam persistentes. E a teimosia, em certa medida, vai ser o traço da persistência que a gente vai cobrar deles lá na frente. Então, até nisso, a gente tem que equilibrar as coisas. Entre teimosia e persistência. E, na verdade, esse é um julgamento que a gente vai fazendo em cada situação da vida, né? Do tipo, aqui eu estou persistindo ou aqui eu estou sendo teimoso? Quando a gente estava tentando engravidar, e a gente tentou ter o Estevão por 5 anos, chegou um momento que eu achava que a Cris estava sendo teimosa.
E ela achava que eu não estava sendo persistente o suficiente. Porque para mim é assim, vamos partir para uma adoção, ou vamos considerar a possibilidade de não ter filho mesmo, e segue a vida. Mas ela estava insistindo, persistindo, naquilo que eu já estava considerando uma certa teimosia. Então essa linha é muito tênue, né? A teimosia e a persistência, a insistência. Mas o Josué, me parece que é alguém insistente e persistente. É alguém que insiste num projeto e numa promessa de 45 anos atrás. Mas a persistência e a insistência não é algo assim, Deus prometeu e eu vou me esperar cair do céu. Às vezes a gente ter essa ideia equivocada na cabeça, né? Não, Deus prometeu que vai prover alimento para minha mesa, então eu vou ficar aqui esperando e não vou trabalhar não. Vou ficar aqui esperando Deus mandar. Não, Deus prometeu que eu ia ter sempre onde morar, o que comer, o que vestir, que eu não deveria me preocupar com isso. Então logo eu não vou me movimentar não. Não vou estudar, não vou mandar currículo, não vou me mobilizar para o trabalho, porque afinal de contas Deus prometeu e eu vou ficar aqui tranquilo de braços cruzados. Não. Isso não existe na Bíblia com homens e mulheres de Deus. E o Caleb mostra exatamente isso. Ele vai para o Josué reivindicar uma promessa que Moisés tinha feito para ele, e embora Moisés já tivesse morrido, ele tinha aquela promessa em mente. E ele vai, de certa forma, cobrar o Josué como líder. Vai dizer, Josué, a gente estava junto. Naquela época, que Moisés ainda estava vivo, há 45 anos atrás, e foi-me prometido a terra de Hebrom. Foi-me prometido um território para mim, para minha descendência, para minha família. E olha, já faz 45 anos e eu estou aqui esperando. E olha, eu não esperei de braços cruzados. Eu estou tão forte e tão disposto a lutar por esse território quanto eu estava há 45 anos atrás. E isso chama a atenção, e chama a minha atenção, para a necessidade da nossa disciplina do presente em função dos nossos objetivos do futuro. A disciplina do presente vai trazer resultado das nossas expectativas do futuro. Me parece, pelo discurso de Caleb, que ele era alguém que se preparou durante esses 45 anos para, enfim, conquistar essa terra. Que ele se colocou em disciplina para que isso acontecesse lá na frente. Para que esse fosse um bom resultado lá na frente. E essa é uma coisa muito importante para a gente ter em mente. Eu tenho lido um pouco sobre longevidade. Chegando nos 40, a gente começa a pensar muito na velhice. Esses dias eu li o livro Medicina do Amanhã. Muito interessante. E no Medicina do Amanhã, por exemplo, o médico vai dizer assim: a lógica bíblica, a gente colhe o que a gente planta. E se a gente não assumir as rédeas da nossa saúde, enquanto temos saúde, a gente vai envelhecer muito mal. Porque envelhecer a gente vai, a menos que a gente morra cedo. Se a gente não morrer cedo, envelhecer a gente vai. Mas a questão é assim, a gente vai envelhecer bem ou vai envelhecer mal? A gente vai ficar até o final da vida caminhando ou a gente vai passar 20 anos numa cama? Vai depender do nosso estilo de vida antes, da nossa prevenção, das rédeas da nossa saúde na nossa mão, dos nossos cuidados e da nossa disciplina para essa conquista lá na frente. Então me parece que o Josué, quando ele diz assim, eu estou com 85 anos e eu estou pronto para a batalha, como eu estava há 40 anos, significa que ele de alguma forma se preparou para manter-se saudável, ativo e forte, para chegar nos 85 bem, e ainda conquistar coisas aos 85 anos. Então, infelizmente como pastor, ou felizmente, não sei, eu tiro boas lições
visitando pessoas enfermas, por exemplo. E chegando diante de leitos de pessoas com doença crônica, por exemplo, uma diabetes que se arrastou ao longo da vida e gerou amputação de membro na pessoa, cegueira. Uma obesidade que avançou para um problema cardíaco e respiratório. E a gente ora por aquela pessoa e quer que ela fique bem. Mas na real, a gente sabe que aquilo foi uma construção de anos. E que dificilmente aquele quadro vai se reverter. Porque aquilo tem a ver com uma construção, com um estilo de vida, com uma série de decisões que levou a pessoa para aquele lugar. E em muitos casos é um aguardar do fim. E a gente vai ali orar, entender, escutar, mas entendendo que não é uma fatalidade. Não é assim, uau, essa doença avassaladora que chegou e pegou todo mundo de surpresa e então... Não. Há muitos casos que é uma doença que avançou por 40 anos. E lá na frente vieram as consequências. De alguém que não se preparou devidamente, não teve o devido cuidado consigo mesmo para chegar lá no final. E a gente tem que pensar sobre isso. Se planejar para isso. E considerar, inclusive, a necessidade de alimentar os nossos bons objetivos, os nossos bons sonhos, desde já. Dure o tempo que durar. Porque se for uma coisa boa, e se for uma coisa que Deus quer te dar, e se for uma coisa que é importante para você e para a sua família, então valerá a pena você lutar, se disciplinar, ir até o fim. E mesmo que esse chegar lá, seja um chegar lá aos 85 anos. Talvez algo que a gente queria conquistar aos 40, aos 45, aos 50. Eu, por exemplo, vou chegar nos 40 sem o meu primeiro milhão, por exemplo. O máximo que eu consegui perto do milhão foi comprar um milho grande na feira. E aí é 1 milhão mais próximo que eu cheguei. Mas de fato esse nunca foi meu objetivo de vida, então tenho outras frustrações, mas não essa. Mas há outros objetivos, há outras conquistas que a gente quer, há outros desejos que a gente quer. E se não forem desejos egoístas que visam só o nosso bem, se esse desejo gerar o bem da nossa família, gerar o bem da nossa história, porque aqui no texto diz que até hoje, ou pelo menos até a época que foi escrito, Hebrom pertenceu aos descendentes de Caleb. Então, uma das ideias também de ter uma terra era garantir o futuro da sua descendência, era de fato essa lógica da herança muito forte. Ou seja, eu vou deixar um território para os meus filhos, para os meus netos, e isso vai garantir a sobrevivência deles. Porque se eles não tiverem terra, eles não têm nada. No mundo agrícola, ou você tem terra, ou você é escravo do outro que tem. É simples assim. As coisas mudaram, né? Então a busca do Caleb, e a intensidade do Caleb, mesmo aos 85 anos, é lição para nós, e é impressionante para nós. Para a gente nutrir bons sonhos, boas expectativas, independente da nossa idade, independente da nossa espera, e independente do quantos anos nós já temos. E Josué mostra isso para a gente, que dá para sonhar aos 85 anos, que dá para querer conquistar coisas nessa vida aos 85 anos, que dá para chegar na velhice inteirão e dizer assim, eu tenho a força dos meus 40 ainda. Eu tenho força, eu tenho disposição para conquistar. É verdade que tem gente com 40 com a disposição dos 85, né? Tem um pessoal que já nasceu meio velho, meio cansado. Mas a lógica aqui é o contrário. A lógica é chegar nos 85
com a disposição dos 40. Chegar nos 85 com a força dos 40. Chegar nos 85 com o sonho dos 40. Sim, os sonhos, eles são objetivos que alimentam a nossa alma, que podem ser combustível para nós. Eu gosto muito de uma música do Clube da Esquina. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. E os sonhos não envelhecem. Milton Nascimento. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e os sonhos não envelhecem. Um dos sintomas mais claros de um burnout, de uma depressão, é deixar de sonhar. Com o que você gosta? Não sei. Com o que você sonha? Com nada. Não, mas quais são os objetivos? Nenhum. São sintomas que podem ser sintomas de doença mental. Porque não tem gana, não tem vontade de viver. Você está bem? Estou indo. Você está vivo? Estou vivendo. Estou sobrevivendo. Isso é muito pouco para nós. Quem tem que sobreviver é animal. Quem tem que sobreviver é o planeta. Quem tem que sobreviver são as plantas. Esses precisam sobreviver. Nós temos de viver. A mera sobrevivência para nós é muito pouco. A mera sobrevivência para nós, ela só pode se dar e a gente só pode se contentar com ela no momento de crise. Eu estive doente de Covid e naquele momento eu só queria sobreviver. Porque não dava para pensar em outra coisa, senão pensar em conseguir respirar. Esse era o objetivo daquele momento. Mas passada essa crise, onde eu, Felipe, e mais tanta gente que sobrevivemos, agora eu não quero mais só respirar. Agora eu quero viver. Agora eu quero avançar, agora eu quero crescer, agora eu quero conquistar. Agora eu quero ir adiante, eu não quero mais só sobreviver. Sobreviver é aquele momento de crise. Se a gente tiver numa guerra, se a gente tiver numa crise, a gente vai fazer de tudo para sobreviver. Basta sobreviver. A gente vai se alimentar de inseto, a gente vai fazer sei lá o que para sobreviver. Mas uma vez que a gente está vivo, agora a gente quer viver. Agora a gente quer qualidade de vida. Agora a gente quer abençoar pessoas, agora a gente quer ser abençoado, agora a gente quer repartir, agora a gente quer crescer. A mera sobrevivência é muito pouco. A gente não pode querer só comida. A gente também quer diversão e arte. Né? A gente quer mais coisas. A nossa alma se alimenta de mais coisas, além da mera sobrevivência. É por isso que os cenários de guerra, eles são tão destruidores. Porque eles destroem a vida e ela destrói um sonho. Porque a pessoa não consegue sonhar mais. Ela só consegue lutar para sobreviver. Porque no cenário de guerra, tudo que você quer é sobreviver. Mas a gente não está num cenário de guerra. A gente está num cenário de vida. E em muitos aspectos, para alguns de nós, de uma vida boa. Ou de uma vida com muito potencial para ser melhor ainda. E muito potencial para ser melhor, não só para si, mas para repartir, para ser mais generoso. Porque a Bíblia vai dizer que melhor coisa é dar do que receber. E um dos motivos que a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber, é que quem dá, tem para dar. E às vezes quem está recebendo, não tem o que dar, só tem que receber. Então é por isso que dar é um privilégio. Toda vez que você doar algo, considere-se privilegiado, porque você tem para dar. O não privilegiado é o que só pode receber. Ele não tem nada para dar. Então ele recebe. E tudo bem, porque às vezes pode ter um momento da nossa vida que a gente realmente só vai receber. No momento da crise. A gente só está sobrevivendo. A gente só está recebendo alguma coisa. Mas a gente tem que lutar
para essa fase de crise passar e a gente ter para dar. A gente ter para repartir, a gente ter para abençoar. A gente ter coisas para expandir, a gente ter coisas para conquistar. A gente, de fato, viver a vida abundante que Jesus Cristo promete para nós. E eu quero muito que você considere, neste ano novo, a renovação dos seus sonhos. Porque sim, ano novo é uma nova oportunidade de renovação de sonhos. Não é assim? Vira a chave. Eu falei aqui domingo passado, eu terminei 2023 assim meio borocochô, e estou começando 2024 animado, porque virou o ano, uma nova oportunidade. Bora lá. Bora lá aprender com Josué. Aliás, com Caleb reivindicando de Josué a sua promessa, o seu lugar, o seu território, a sua terra, a possibilidade da sua conquista. E não é uma conquista, volto a dizer, de mão beijada. Não é uma conquista em que o Josué vai lutar todas as batalhas e entregar a terra bonita e adubada para o Caleb. Não. O Caleb falou assim, eu só quero a sua autorização. Porque eu vou lá trabalhar por isso. Eu vou lá conquistar. Eu vou lá pegar essa terra com a força e com o vigor que eu tinha há 45 anos atrás. Eu vou lá. Então a gente tem que ir mesmo. A gente tem que aproveitar a nossa força e o nosso vigor mesmo. A gente tem que aproveitar a nossa inteligência mesmo. A gente tem que aproveitar as nossas competências mesmo. Não podemos desperdiçar os dons que Deus nos deu. Não podemos desperdiçar os talentos que Deus nos deu. Não podemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Não podemos desperdiçar a vida que Deus nos dá. Porque nós vamos prestar conta. A vida não é nossa, a vida é de Deus. Então nós prestamos conta ao dono da vida. E a pergunta de Deus, uma das perguntas mais fundamentais de Deus para nós vai ser: o que você fez com a sua vida? Ah, Senhor, eu comi, bebi e dormi. É isso que eu fiz com a minha vida. Ele vai falar: filho, se eu tivesse feito de você um cachorrinho, o cachorrinho come, bebe e dorme também. Se eu tivesse feito de você um gatinho, o gatinho também come, bebe e dorme. É muito pouco para a inteligência que eu te dei. É muito pouco para os dons que eu te dei. É muito pouco para as oportunidades que eu te dei. É muito pouco. Nós temos de ambicionar mais nesse aspecto. Nós temos de ambicionar a utilização de todo o nosso potencial, de todos os nossos dons, de todos os nossos talentos, de toda a nossa força física, de toda a nossa força mental, de toda a nossa força espiritual, de todo o apoio que nós temos da nossa família, de todo o apoio que nós temos dos nossos amigos, de todas as oportunidades que nós tivemos, porque os nossos pais sofreram mais que nós provavelmente, mas nos deram uma condição melhor do que aqueles tiveram lá atrás. E de certa forma nós queremos o quê? Conquistar mais para dar oportunidades ainda melhores para os nossos filhos. E é assim que tem que ser. Isso tem que ser o nosso desejo, isso tem que ser o nosso sonho, essa tem que ser a nossa luta. Vai dar certo sempre? Não sabemos. Nós vamos avançar economicamente, educacionalmente, civilizatoriamente, se é que existe, civilizadamente? Não sei. Porque às vezes a gente está avançando e depois dá umas regredidas, né? Às vezes a gente está indo bem e às vezes cai uns 10 quilômetros para trás. Mas no objetivo, a gente quer ir adiante. No desejo, na oração, no trabalho, no empenho, na disciplina, a gente quer ir adiante. Se a gente for para trás, é porque deu errado alguma coisa. Não é porque a gente quis ir para trás. Não, eu não quero evoluir, eu quero involuir. Não, eu não quero ficar mais inteligente, eu quero ficar mais burro mesmo. Não, eu não quero ficar mais civilizado, eu quero voltar a ser um homem das cavernas. Não, lógico que não. Pode ser que de vez em quando eu me comporte como um homem das cavernas. Mas não com um objetivo de vida. E sim como um erro de percurso.
sim como um momento ali, mas não como o objetivo da minha vida, não como uma intenção do meu coração, e não porque eu levante de manhã e diga, hoje eu quero andar para trás com a minha vida. Eu levanto de manhã e digo, Deus, me ajuda a ir para frente. Me ajuda a crescer, me ajuda a evoluir. Ajuda que a nossa igreja cresça. Ajuda que a gente tenha estratégia, que a gente evangelize pessoas. Ajuda que a gente batize pessoas esse ano. Ajuda a gente a avançar, a crescer, a melhorar em todos os aspectos da vida. A conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque, no final das contas, não é isso que a gente quer para os nossos filhos? Que eles conquistem tudo que for oportunidade boa para eles. A gente não quer que os nossos filhos vão o mais longe possível. A gente não quer que os nossos filhos cresçam, se desenvolvam com saúde, que eles se desenvolvam intelectualmente, que eles se desenvolvam espiritualmente, que eles amadureçam, que eles avancem, que eles conquistem coisas na vida. Não é isso que a gente quer para os nossos filhos? É isso que a gente quer para os nossos filhos. É isso que a gente tem que querer para nós. É isso que a gente tem que querer para a nossa igreja. Avanço, evolução, conquistas. Mesmo que isso nem sempre vai dar certo. Porque sabemos que nem tudo vai dar certo. Mas a gente vai trabalhar para que dê. A gente vai orar para que dê. A gente vai lutar para que dê. E se der errado, paciência. A gente vai chorar, vai secar as lágrimas e vai levantar de novo. E vai para frente de novo. E é assim que é. É assim que tem que ser. É isso que a gente ensina para os nossos filhos. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa própria vida. É isso que a gente tem que fazer. Olhar para o Caleb e dizer, Senhor, me dá essa força. Me dá essa disciplina. Me dá essa intencionalidade de ir lá, de ir adiante e dizer, eu estou pronto para isso aí. Me dá essa condição de me preparar, sim. Porque a gente tem que se preparar porque a gente não sabe de onde vem a oportunidade. Mas a oportunidade vai dar certo na nossa vida se a gente estiver preparado para ela. Se a gente estiver pronto para ela. Se a gente quiser muito conquistá-la, a gente tem que estar preparado. Para quando vir a oportunidade, a gente embarcar nela e seguir adiante. Então, considere este novo ano um ano de renovar sonhos. E que esses sonhos, lá na frente, te discipline hoje, aqui e agora. Porque o sonho lá da frente se conquista no passo a passo do aqui e do agora. É assim, um passo de cada vez. Step by step. A gente vai caminhando em direção a tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Deus, obrigado, Senhor, porque esse novo ano é uma nova oportunidade para todos nós. E como os tempos, as eras, todo o universo pertence ao Senhor, então é o Senhor que está nos dando o novo ano. É o Senhor que está nos dando novas oportunidades de vida. Senhor, eu quero pedir hoje para mim, para todos os meus irmãos aqui, a força do Caleb. A força de chegar ao final da vida, ainda com coragem, ainda com vigor, ainda com disposição para conquistar, para trabalhar, para viver de forma abençoada. Senhor, renova as nossas forças físicas, a nossa força mental principalmente,
porque a nossa mente tem adoecido muito nos nossos tempos. São muitas ansiedades, é muito burnout, é muita depressão, são muitos transtornos, Senhor, que nos afetam e que fazem a gente desanimar. Mas nos dá força, traga-nos cura, Senhor, para irmos adiante. Nos dá inteligência, estratégia para cada passo, profissional, espiritual, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Dá-nos essa força, esse vigor e essa disciplina, que não comece amanhã, mas que comece hoje, agora mesmo, o nosso passo a passo, na direção dos nossos objetivos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E como professor, eu tenho a lição de casa para vocês. Hoje eu vou dar a lição de casa, não é sempre que eu faço isso. Mas eu quero muito que entre hoje e amanhã, você pegue o seu caderninho, o seu diário, e escreva os seus sonhos. E se você for casado, casada, reparta com o seu companheiro. E vai ser muito legal vocês fazerem isso individualmente e depois repartirem um com o outro e ver que tem encaixe. Tem sonhos muito parecidos. Isso é muito legal, porque vai fortalecer vocês na mesma direção, dos mesmos objetivos. E alinhar isso juntos. E colocar isso diante de Deus em oração. Dizer, Senhor, está aqui, ó. Está aqui escrito no meu caderninho, com data. E guarda o caderninho. E vai orando com o caderninho na mão. Vai colocando diante de Deus. Vai trazendo o filho para orar junto. E vai discernindo o que Deus vai falando. E vai celebrando o que Deus for te dando nesses sonhos. Amém? Depois vocês me contam como foi a experiência. Deus abençoe.